Fala, nação rubro-negra, sou Miriane Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Estou aqui para apresentar as principais notícias do nosso Mengão queridão, com a participação do nosso comentarista Fabrício Lopes. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e também deixar o seu comentário. Vamos às notícias? Bom, pessoal, está sendo um dia diferente, um dia até de certa aflição para a gente ainda não sabe direito o que fazer, como fazer, mas olha, a gente já entrou em contato com um advogado, aliás, o advogado entrou em contato conosco e ele já está tomando todas as providências para a gente tentar retomar os nossos canais. Agora a gente vai lutar para ter todos eles de volta, inclusive o antigo Fla Nação VP, que tem quase 600 mil inscritos, para a gente garantir o direito de ficar aqui, informando vocês. Por isso é importante, pessoal, mais do que nunca, vocês se inscreverem aqui no nosso novo Resenha Rubro-Negra. Eu vou postar vídeos aqui e no nosso antigo Resenha Rubro-Negra normalmente, porque agora, graças a Deus, a gente tem um advogado conosco que está tomando todas as providências para não deixar o Resenha Rubro-Negra sair do ar também. Então, é importante vocês estarem aqui, estarem lá, porque as coisas demoram. E a certeza que nós temos é que este daqui não cai. Esse não cai. O Resenha, até a gente conseguir colocar tudo em ordem, pode cair. Então não se confundam. É importante vocês estarem nos dois canais. E aí eu vou continuar vindo aqui, trazendo a informação para vocês, falando para vocês, mesmo nessa correria todinha que a gente teve hoje, eu ainda consegui apurar algumas coisas, consegui confirmar algumas situações que estão acontecendo no Flamengo, apesar da garganta tá presa, seco, não está conseguindo engolir nada de tanta preocupação, mas ainda assim eu quero falar com vocês sobre alguns pontos. E o ponto do Jorge Carrascal é um que eu acho fundamental a gente conversar com vocês. Então, pessoal, se vocês gostam da gente, se vocês curtem a minha maneira de trabalhar, bora se inscrever e bora falar para todo mundo vir para cá. A gente precisa de pelo menos 30 mil por dia aqui nesse canal para a gente ter a certeza da sobrevivência da gente, tá? Ainda que seja um canal sem monetização, a gente vai demorar para monetizar, por isso, se você quiser fazer qualquer tipo de doação para nós, em qualquer valor, nosso Pix vai estar aí embaixo na descrição do vídeo, no comentário fixado, porque mais do que nunca agora, a sua ajuda se inscrevendo, recomendando e fazendo doações é importante, tá? A gente já está trabalhando em cima da recuperação, mas isso pode levar de 1 a 2 meses. E o que a gente faz nesse período, né? Então eu conto muito com a ajuda de vocês. Mas vamos lá, vamos tentar seguir, porque tem que seguir, não tem outro jeito, a gente precisa seguir. O Flamengo e o Jorge Carrascal, como eu já disse para vocês, eles se acertaram já. Vai ser um contrato ali de 5 anos a princípio e um dos maiores salários do elenco rubro-negro. Essa questão da gente ter aí 5 anos de contrato é uma situação que encanta demais o jogador, mas prejudica muito o Flamengo, porque se o jogador não conseguir se encaixar nos planos do Flamengo, ou se houver uma troca de comando no Flamengo, sai o Felipe Luiz, entra outro treinador, e esse treinador não aproveita ou não vê como aproveitar determinado jogador, no caso em questão Carrascal, a gente fica preso com o atleta até o final do contrato dele. É o que está acontecendo, por exemplo, com o Pablo, zagueiro, que graças ao salário que ganha e ao interminável tempo de contrato, não sai do Flamengo, provavelmente vai ficar até dezembro, quando, enfim, o seu contrato termina, e só então o Flamengo vai se livrar dessa fortuna que paga um zagueiro que não é utilizado. Então, eu acho que um contrato de 5 anos é longo demais, mas é isso que atrai um jogador que está na Europa a vir para o Flamengo. Claro, toda essa exposição positiva no Mundial de Clubes que está acontecendo, o Flamengo empatou ontem com a equipe do Los Angeles FC, e empatou porque o time estava muito mesclado, a maioria dos jogadores eram reservas, então você não tem ali uma questão de entrosamento, uma questão de conhecimento de um atleta com o outro.
Alguns atletas retornando de lesão, outros atletas voltando de alguns outros problemas físicos que tinha, enfim. O resultado de ontem é o que menos interessa. Interessa apenas porque a gente ganhou mais $1 milhão na conta e isso faz com que o Flamengo tenha um boom para poder se reforçar ainda mais. Aliás, tem muito jornalista que está se perguntando, precisa se reforçar? Há necessidade de se reforçar? De tão boa está sendo a campanha do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. E no futuro, bem próximo, essa boa campanha que o Flamengo está fazendo na Copa do Mundo de Clubes pode levar ao Flamengo não precisar mais fazer contratos tão longos para atrair jogadores da Europa para cá. Mas é o que está acontecendo hoje no caso do Jorge Carrascal. E o Jorge Carrascal está tão encantado que ele está fazendo uma parte dele, a princípio. Ele ainda não retornou aos treinos lá no Dínamo. E é óbvio que a verdade mesmo, ela nunca vai ser dita pelos russos para não perderem credibilidade junto ao mercado financeiro e também junto aos seus torcedores. Eu vou explicar. Já era para o Jorge Carrascal estar treinando no Dínamo há muito tempo. Ele não foi. E ele não foi porque ele exigiu do Dínamo que, enquanto não resolvesse a sua situação com o Flamengo, ele não iria se reapresentar. Ele não quer correr o risco de se lesionar num treino, de se lesionar num amistoso, enfim. Ele quer vir para o Flamengo. Aí o que os russos fizeram? Falaram que deram alguns dias a mais para ele por conta da data FIFA, que ele se apresentou à seleção colombiana e bibibi. Mas isso tudo, gente, é uma cortina de fumaça. A verdade é que o Carrascal está se impondo no direito de deixar o clube russo para poder jogar no Flamengo. Ele quer ser jogador do Flamengo, por isso ele ainda não se apresentou lá. A coisa foi feita à revelia, num primeiro momento, sim. Num segundo momento, a equipe do Dínamo, gostando até da proposta do Flamengo, deixou o jogador ficar, não se apresentar, e as coisas estão sendo levadas de forma amistosa. Não do jeito que o Dínamo gostaria. O Dínamo gostaria de ter o jogador ali, treinando, trabalhando, até para pressionar o Flamengo e ter a seu favor a barganha. Como o atleta se colocou ao lado do Flamengo, o Dínamo perdeu a barganha. O Flamengo tem a barganha. Então agora o Dínamo se vê na obrigação de resolver esse pepino com o Flamengo o mais rápido possível para, ou, ter o seu jogador de volta, ou, 2, ter o dinheiro de volta para poder repor, porque nesse momento eles estão sem uma peça que era considerada peça fundamental para eles. Entre Flamengo e Dínamo, as coisas estão se acertando. Eles estão naquela parte da minuta contratual. O que é a minuta contratual? É aquele ponto em que eles estão rascunhando o contrato. O Dínamo manda cláusulas para o Flamengo aceita uma, se não aceita outras, rascunha, devolve para o Dínamo, que aceita, não aceita. Eles estão trabalhando no rascunho do contrato, que é chamado de minuta de contrato. Dificilmente essa situação não vai acontecer favorável à vinda do jogador para o Flamengo. É claro que reviravoltas acontecem o tempo todo, mas tudo leva a crer que hoje as coisas estão andando para que Jorge Carrascal seja jogador do Flamengo. Então, a verdade é essa, que o Flamengo está na fase final de contratação de Jorge Carrascal. O Flamengo ainda procura um atacante, um meia e um ponta. E a velocidade nas negociações para conseguir tais atletas vai depender também daquilo que o Flamengo arrecadar no Mundial de Clubes. O Flamengo se classificou em primeiro lugar, com o Bayern praticamente entregando o jogo para o Benfica e se classificando em segundo lugar. Com isso, Flamengo e Bayern farão o jogo de oitavas de final nesse domingo, às 17 horas, em Miami. Miami conta com uma comunidade latina muito grande. Tem muito brasileiro por lá. E se tem muito brasileiro, tem muito torcedor do Flamengo. O Flamengo deve ter a maioria da torcida no estádio nesse domingo contra o Bayern. E o Flamengo passando, são mais milhões que entrarão nos cofres rubro-negros, que permitirão que o Flamengo seja mais ativo no mercado de transferências a partir do momento que o Flamengo retornar para o Rio de Janeiro. Vale lembrar que a janela de transferências abre no dia 10 de julho.
Mas o Flamengo pode contratar jogadores a qualquer momento. Só a inscrição dele que vai ser realizada a partir do dia 10 de julho. Até então, o atleta que vier pode treinar normalmente, pode participar de amistosos, só não pode participar de jogos oficiais. Eu peço perdão até na maneira de eu estar trazendo a informação, mas eu ainda estou muito aflito pelo que aconteceu hoje. Mas se Deus quiser e com o apoio de vocês, vai dar tudo certo. A minha ideia é voltar ao longo do dia com mais informações. Lembrando, este resenha e o resenha original estão em pleno funcionamento. E se Deus quiser, tudo vai dar certo, tá bom? Se inscrevam aqui, gente. A gente precisa muito. A gente precisa de 30 mil hoje, 30 mil amanhã. E difícil? Não é. Se o pessoal do Resenha Rubro-Negra vier, não é difícil, não. Depende agora mais de você do que de mim, a permanência da gente aqui. E esse canal, ainda que a gente consiga trazer todo mundo para cá hoje, ainda não é monetizado. E as contas virão no mês que vem. Então, se você puder ajudar com qualquer valor, nosso Pix está bem aqui na descrição e no comentário fixado. Tamo juntos. Obrigado por tudo. Mirinha, valeu pelo apoio. Mais do que nunca, a gente precisa estar junto, né, meu amor? Nós vamos conseguir. Te amo. Obrigado. Valeu, pessoal!